A santa paz de Deus, queridos irmãos. Irmãos, vamos ler aqui, o Senhor me mostra a palavra aqui, me revela. Vamos ler aqui em Lucas, São Lucas capítulo 10, somente aqui. Vamos ver onde o Senhor vai dar aqui. São Lucas capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Com esse versículo aqui revelado por Deus agora, não ia ler de forma nenhuma aqui, nada aqui. E o Senhor me revelou. A Bíblia estava aberta aqui, mas eu não ia ler aqui. Eu ia ainda ver o que o Senhor queria. Aí o Senhor me confirmou aqui. Lucas 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Tem a palavra revelada, que o Senhor tem me revelado durante o dia. Ele falou comigo ontem, me revelou também durante o dia, falando comigo, a respeito... Eu não vou falar meninos não, porque não são meninos, já são rapazes, né? Sobre os rapazes que eu não conheço, só sei que existe por causa desses vídeos que viralizaram aí na internet. Todo mundo tá vendo, né? São coisas nítidas que todo mundo tá vendo. Esses vídeos aí eu também vi, é claro. Vi assim a notícia, né, o que estão falando, e aí a palavra que o Senhor vai me dar para mim falar com esses rapazes, né, eu não tenho palavra minha, mas o Senhor me passar, eu passo para esses rapazes. É assim, e olha que eu não sabia que o Senhor ia falar essa palavra agora, não sabia, Lucas 10, 3, não sabia. Estou dizendo para vocês, irmãos, concernente que o Senhor vem falando comigo ontem, conversando comigo, conversando hoje. E agora o Senhor confirma aqui. Olha, irmãos, quando Deus manda a gente ir num local que a gente vai revestido do Espírito Santo de Deus, é algo diferente daquilo que nós vamos da nossa vontade, programamos para ir, dizemos eu vou. Eu vou contar algo para os irmãos aqui. Quando eu pregava a palavra de Deus, irmãos, um dia eu acabei de pregar à noite. Depois eu estava saindo, porque eu tinha duas criancinhas pequenininhas, um casalzinho de criança. Acabei a pregação, eu já tinha que sair, eu tinha que ir embora com as crianças. Quando eu ia sair no corredor, uma senhorinha de cabelo bem branquinho, branco como a lã branca. Ela veio até mim e disse para mim assim, a igreja era transbordando de irmãos, era muito cheia. A gente não conhecia pessoas por nome não, irmãos. E eu não conhecia essa senhorinha. Ela chegou até mim e disse para mim, irmãzinha, foi no ano, irmãos, de 1987. Eu tinha 18 anos de idade naquela época, né? Porque quando eu fui para a igreja, eu estava com uns 17 anos. E aí, 18 anos, assim, eu comecei a visitar a igreja com uns 17 anos. E aí depois eu me batizei nessa igreja e assim, antes de completar 18 anos, chegou o pastor da igreja para mim. E esse pastor chegando para mim, lembro como fosse agora, o nome dele era Valgani Alves. Não vou falar qual igreja, mas o nome do pastor eu falei. E ele chegou para mim e disse, irmãzinha, eles me chamavam assim, irmãzinha, eu e minha esposa queremos falar com você. Aí eu fui, atendi o pedido deles,
Quando eu fui, o pastor falou para ele assim, falou para mim assim: olha, irmã, eu e minha esposa queremos falar com você porque Deus falou conosco a respeito da irmã. Deus disse que a irmã está preparada para pregar a palavra. Eu falei: mas pastor, eu me batizei há pouco tempo. Ele falou assim: se batizou há pouco tempo, irmã, mas a irmã nasceu preparada por Deus para as coisas espirituais. A irmã já nasceu adornada de dom de Deus. Olha, irmãos, quem que falou isso para o pastor? Se nem eu sabia que eu tinha nascido formado no ventre da minha mãe adornada com os dons de Deus, eu não sabia. Então quem falou para o pastor foi o Espírito Santo de Deus. E eu falei para ele: não, irmão, eu não sei pregar. Ele falou: verdadeiramente, você não sabe pregar, mas o Espírito de Deus que está na tua vida sabe pregar. Ele vai pregar. E aí, irmãos, não teve como fugir. Ele disse: irmã, não foge das coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus mandou eu e minha esposa te dar esse recado. Então eu disse assim: pastor, eu não vou ficar teimando com o senhor, pastor, porque também é falta de educação ficar teimando com o senhor. Eu tenho que respeitar, pastor, o senhor, eu tenho que respeitar. E aí, irmandade, eu comecei a pregar a palavra de Deus. E eu não vou dizer aqui, eu posso dizer que eu nasci adornada dos dons de Deus, porque é verdade. Mas eu não vou dizer eu era cheia do Espírito Santo, porque nós temos que ser humilde, nós temos que saber que nós não somos nada, temos que saber que nós somos alguma coisinha, somos um bichinho de Jacó, se nós tivermos obediência diante de Deus. Se Deus estiver na nossa vida, nós vigiarmos, nós entregar nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, aí nós somos chamados bichinho de Jacó. Mas não, eu sou cheio de dons, no caso, eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço, eu aconteço. Não, irmãos. Mas eu posso provar diante do céu, diante de Deus, que Deus me usava poderosamente nessa igreja. E ali eu orava pelos dons do Espírito Santo de Deus, orava por dons de revelação, orava para os enfermos ser curados, porque eu entendia que o Senhor nos deu poder para pisar em serpente e escorpião. E Ele nos manda colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor manda colocarmos as mãos sobre os enfermos. É mandamento de Deus. O Senhor manda: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É mandamento de Deus. E ali eu fui obedecendo a Deus, vivi a minha vida constantemente em oração e jejum. A minha vida naquele tempo, irmãos, em 1987, era oração e jejum. Eu vivia assim, oração e jejum. Jejuava praticamente na minha vida toda. E Deus me revelava mistérios. E aí eu contando para os irmãos que nesse dia que eu preguei a palavra à noite, eu estava indo embora com as crianças, criança pequena, as duas criancinhas. Essa irmãzinha de cabelo branquinho chegou para mim e disse: irmãzinha, eu quero pedir oração para a irmã, pelo meu filho. Eu não conhecia ela, não sabia o nome dela, não sabia quem era, irmãos. E aí eu falei para ela: eu oro sim, eu oro pro teu filho, que eu não sabia quem. Aí ela disse para mim: ô irmãzinha, colocou as mãos assim: ô irmãzinha, ora pelo meu filho, pelo amor de Deus. Eu falei: oro. Aí na hora o Espírito de Deus falou para mim: você vai fazer assim, assim, assim. Eu disse: olha irmã, eu vou fazer mais ainda.
porque o Espírito Santo de Deus me manda fazer algo pelo teu filho. Ela disse o que, irmã? Eu disse, o Espírito Santo de Deus manda eu escrever uma carta. Melhor ainda, irmã, eu pegar na caneta. A minha mão vai escrever a carta. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai me falar o que é para ser escrito na carta. Falei, então eu considero assim, irmã, que o Espírito Santo vai escrever. Eu só vou pegar na caneta. Aí, irmãos, ela ficou muito feliz. Aí ela disse para mim assim, então, irmã, perdão, irmãos. Aí ela falou assim, então, irmã, escreve. A irmã veio na igreja essa semana, eu falei, venho, irmã. Ela falou, eu venho porque eu venho todos os dias orar, irmãos. Todos os dias eu estou aqui no templo, em oração e jejum, orando. Ela era do Ministério da Oração, irmãos. E eu vou ver a irmã. Falei, vem, irmã. Eu falei, sim, eu venho, irmã. Eu sabia que ela vinha. Falei, eu venho sim, irmã, e vou trazer a carta. E vou fechar a carta, vou selar a carta e eu não vou pôr o remetente, eu vou colocar só o destinatário. Aí eu perguntei o nome do filho dela, eu não vou divulgar o nome do filho dela aqui não vou divulgar, não divulguei o dela, porque até aquele momento que eu conversando com ela, eu não sabia nem o nome dela, mas depois ela me falou, né, e passou muitos e muitos anos, hoje eu sei, é claro que eu sei o nome dela, nem sei se ela está viva ou se já foi para a glória de Deus, não sei, eu só sei que ela falou, irmã, então eu pego a carta e levo lá para ele. Eu falei, leva lá para ele? Como assim, irmã? Não é o teu filho? Ela falou, é o meu filho, irmã. Mas ele está no local assim, 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 assim. Também não vou ficar falando. E eu levo essa carta para ele. Aí eu disse, meu Deus do céu, por isso que o Espírito de Deus me mandou escrever a carta. Falei, irmã, agora eu estou entendendo. Por que o Espírito Santo mandou escrever a carta? Ela falou, irmã, foi por isso mesmo. Ela falou, foi por isso mesmo, por isso que eu senti o poder de Deus e chorei, porque ela chorou. Na hora que a irmã falou da carta, porque o Espírito Santo revelou. Aí eu falei, tá bom, irmã, então eu vou escrever e trazer. Aí escrevi essa carta. Antes de escrever a carta, orei a Deus, falei, Senhor, eu vou pegar na caneta e o Senhor vai escrever a carta, porque eu não conheço, não sei quem é. Aí eu orei ao Senhor, peguei um caderno grande, sentei ali na mesa e comecei a escrever aquela carta. E o Espírito Santo já começou a me revelar mistérios e mistérios sobre a vida desse homem. E eu fui colocando tudo na carta, e o Senhor fazia pergunta para esse homem, e eu só escrevi a carta. Terminei ali de escrever, não li a carta. Eu escrevi 2 folhas, porque o Espírito de Deus não parava de mandar escrever, de me falar as coisas, mensagens. Eu escrevi 2 folhas grandes, dos 2 lados, são 4 lados, 2 folhas que são 4 lados. Escrevi tudo, depois o Espírito Santo parou de me revelar. Eu dobrei, coloquei no envelope e escrevi assim: do Senhor Jesus, o remetente era o Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo, atrás no destinatário eu coloquei para o Senhor tal. Coloquei ali o nome do homem. Aí ela levou essa carta. Ela foi lá no dia certo, que ela ia lá, e levou essa carta. Aí passou os dias, eu cheguei na igreja também para pregar a palavra. Ela vivia sempre na igreja, porque sendo do Ministério da Oração, era muita oração. Ela chegou e veio me abraçar chorando, irmãzinha. Eu levei a carta para ele, irmãzinha, agora ele quer te conhecer. Começou em pranto chorar, dizendo, mãe, quem é esta que escreveu a carta para mim?
Ela disse: é uma irmãzinha, meu filho. Mãe, que mulher é essa, mãe? Como é que ela sabe da minha vida, mãe? Se nem minha esposa não sabe da minha vida, só eu sei da minha vida. Aí ela falou: meu filho, foi Deus que revelou para ela, meu filho. Aí ele chorando falou: mãe, eu quero conhecer essa irmãzinha. Eu na época, irmãos, apenas com 18 anos. Aí ela falou para mim: agora eu não sei o que fazer mais, irmã, porque ele quer te conhecer. A esposa também quer te conhecer. Eu falei para ela assim: irmã, não precisa ele me conhecer. Uma que para ele me conhecer eu teria que ir no local para ele me conhecer. Mas aí eu não me apareci, porque a glória de Deus não é minha, mas o homem é usado por Deus. Tem gente que fala: a pessoa está evangelizando, está pregando a palavra, está aparecendo, está pregando na praça, está pregando na rua para alguém, está pregando em tal lugar, está pregando no aeroporto, está pregando numa rodoviária, mas é para se aparecer. Não. O servo de Deus que tem o chamado de Deus não está se aparecendo. Ele está sendo usado por Deus. Se ele tem o Espírito de Deus e tem o chamado, ele está sendo usado por Deus. Ele não está se mostrando. Quem é de Deus não está se mostrando. Aquele que é de Deus, ele sabe que a glória não é dele, a glória é de Deus. Eu, com 18 anos de idade, já soube reconhecer, há pouco tempo servindo a Deus, já sabia reconhecer, Deus me ensinou a reconhecer que a glória não era minha. Eu disse para ela: olha irmã, fala para o teu filho que não tem como ele me conhecer, porque não tem importância ele me conhecer. Quem sabe a vida dele me revelou e é importante ele conhecer o Senhor Jesus. E disse: olha irmã, Deus tem obra na vida do teu filho. O Espírito de Deus que não se engana me revela que passará anos, mas o teu filho terá que reconhecer a obra de Deus na vida dele. Porque, irmãos, depois passou muitos e muitos anos, eu soube alguma coisa, alguém veio me contar sobre essa pessoa, sendo que essa pessoa não sabia que eu sabia da existência desse homem. Mencionou o nome desse homem e falou: tá assim, 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 mas acontece que eu falei: meu Deus do céu, há muitos anos, em 1987, Deus mandou escrever uma carta para esse homem. E hoje também não sei como está a vida desse homem, por onde anda, por onde está, mas o Espírito de Deus sabe. Então, irmãos, essas palavras que o Senhor está trazendo, esse testemunho, eu não sabia que ia contar aqui nesse momento. Mas o Senhor me deu de contar esse testemunho. Então estou contando, o Espírito Santo vai me levando. O Espírito Santo vai me levando sobre as águas tranquilas. Eu vou navegando no Espírito de Deus, aleluia. A glória não é minha, a glória é de Deus. A glória não é minha, a glória é do Espírito Santo. Os irmãos bem sabem que eu já testemunhei, já contei, quando eu fui para a congregação cristã, o Espírito de Deus me levou, 12 quilômetros andando a pé, não vou entrar nesse assunto, e lá Deus usando o ancião, a qual eu chamava pastor, isso foi em 1993, quando eu fui na congregação cristã sem saber que eu ia, e lá o Senhor falou na boca do ancião: tu és a arca na terra, a palavra da arca de Deus, tu és a minha arca na terra, aquele que tocar em ti morrerá. Fica aqui dentro, minha filha, que aqui é o teu lugar. Já tem vídeo gravado sobre isso. O que eu não sabia é que Deus ia dar esse testemunho do acontecimento na vida desse homem, a qual eu acabei de contar. Mas nós não sabemos que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos usa. O Espírito Santo de Deus usa aquele que ele tem chamado. Portanto, irmãos, venho dizer agora sim,
Deus falou comigo, o Senhor falou comigo ontem, falou hoje também a respeito desses dois rapazes. Não são meninos, são rapazes. O apóstolo São Paulo disse depois, que ele já era Paulo de Tarso, já estava sofrendo pelo Evangelho de Cristo. Mas quando ele era Saulo de Tarso, perseguidor do povo de Deus, ali ele era um menino, porque ele não sabia as coisas de Deus. Ele conhecia a lei, porque ele foi criado aos pés de um grande teólogo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. E ali era um grande teólogo, de grande sabedoria humana. E Saulo era preparado, homem preparado na sabedoria humana. Por isso que ele diz, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Hoje eu cresci e faço as coisas para agradar a Deus. Então que vem um assunto assim sobre esses rapazes. É o seguinte, eles estão lá. Quando Deus nos manda ir num lugar, nós vamos, temos que ir. Mas se o Senhor não nos mandou, nós não podemos ir. Mas, como eu não sabia que ia ler essa palavra aqui, Lucas 10, versículo 3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Então o Espírito Santo de Deus está dizendo que permitiu que eles fossem. Porque se o Senhor não permitir, não adianta. Mas portanto também o Senhor diz, que o Senhor diz para nós assim, em Marcos no capítulo 8, versículo 36 e 37, o Senhor nos diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, jovens, vocês dois que eu não conheço, nem sabia que existiam, não perca as vossas almas. Jovens, não perca as vossas almas. Por nada deste mundo, por grandeza nenhuma deste mundo, por riqueza nenhuma deste mundo, por glória nenhuma deste mundo. Não perca a tua alma. Não perca o direito de entrar no céu por causa de riqueza e fama. Porque fama fica aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo era para ser o homem mais famoso. Foi o maior homem que existiu na terra. Foi o Senhor Jesus. E ele foi simples e humilde. Ele veio pobre. Ele não veio rico, em berço de ouro. Ele nasceu na manjedoura. Para mostrar o exemplo ali. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de riqueza viverá o homem, nem só de dinheiro viverá o homem. Nem só de glamour viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ali, irmãos, porque tem pessoas, irmãos, tem crentes. A palavra de Deus fala que tem crente com obra de justo e justo com obra de ímpio. Eu já encontrei na minha vida, durante a minha existência da minha vida, durante o tempo que eu lidei com o povo, que eu pregava a palavra de Deus, eu vi muito ímpio com obra de justo e muito justo com obras de ímpio. Eu sou testemunha viva, eu sou testemunha ocular, que eu cheguei a ver muita pessoa assim. Então não vamos ter julgamento para julgar ninguém. A esses dois jovens, eu digo aqui, eu peço a Deus que vocês tragam almas para Cristo, mas não perde vossas almas. O que adiantaria vocês granjear o mundo inteiro, mas perder sua alma? Ganhar glamour, riqueza, fama, dinheiro. Tanta fama, tanto dinheiro, para que isso?
Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Irmãos, eu tenho um filho que quando ele estava com acredito que adolescente ainda, uns 17 anos, ele não era crente, irmãos. Aí de repente o Senhor começou a falar comigo assim. Eu posso até falar o nome do meu filho aqui, não tem problema nenhum. Ele vinha do serviço, eu falava para ele assim: Felipe, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele, o que é, mãe? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Eu falava sem parar. Sempre eu falava para ele, passar perto de mim eu já falava. Aí chegou um momento que eu falei: Senhor, por que eu estou falando desse jeito para ele? E não consigo parar de falar. Ele disse: não é para parar, não faça pergunta para mim. Só me obedeça. Continua falando para ele. Continuei falando tanto para ele que um dia ele treinava capoeira. Aí um dia ele foi assim, pegou as roupas da capoeira, roupas novas que ele tinha acabado de comprar. Dobrou as roupas, colocou debaixo do braço, veio e falou para mim: mãe, cadê o isqueiro? Me dá um isqueiro. Falei: para quê, filho? Para mim queimar todas essas roupas aqui, mãe, porque eu não vou mais. Eu não vou mais, mãe, eu vou para Deus. Eu falei: por que você vai para Deus? Ele falou: porque a senhora não está toda hora falando para me lembrar do meu Criador no dia da minha mocidade, mãe? Está falando direto no meu ouvido, então agora eu vi que eu tenho que ir, é melhor eu ir logo. Aí ele falou assim para mim: mãe, onde tem uma congregação cristã? Aí eu falei de um bairro que eu morava, falei: no bairro ali tal tem uma comum. Aí ele falou assim para mim: eu vou lá ver se tem culto. Aí ele viu, naquela noite mesmo ele foi no culto. Meu filho hoje tá estudando a música, né, violino, né? Tá estudando. Eu tenho outro filho, não vou falar na cidade que ele mora, não tem necessidade de falar, mas tem outro filho que ele é instrutor da música, violino também, violino e acredito, não sei se mais algum instrumento, ou se é violino, não sei direito. Só sei que é instrutor. Tem uma filha que serve a Deus na Assembleia de Deus e é uma filha muito abençoada, muito temente a Deus, ela e o pastor, esposo dela, também não falo o nome, mas são um povo abençoado, temor de Deus está nessa menina. Tem um outro filho que ainda não foi para Cristo, tem uma menina também, que tem 23 anos também, que ainda não veio para Cristo, mas eu vivo sempre orando por eles, né? Mas eu digo assim, irmãos, eu trago aqui para esses dois jovens: não se aparte do teu Deus, moço. Uma alma que você trazer para Deus já é bem-vinda. Se você trouxer na tua mão uma alma para Cristo, está bem-vinda, mas não perca vossas almas. E mãe desses meninos, que eu não sei quem são, acredito que vocês são servas de Deus, não sei se da congregação, não sei se de outra igreja, porque não é ser da congregação que é serva de Deus, só. É ser fiel a Deus, um povo bom, zeloso de boas obras, pode ser de onde for. Pode estar na Assembleia de Deus, na querida Assembleia de Deus. Eu tenho muito respeito, muito amor pela Assembleia de Deus. Pode estar servindo a Deus, sendo fiel a Deus, tendo um bom testemunho, vai para o céu também todos iguais. Placa de igreja não salva ninguém. Eu já falei várias vezes nos meus vídeos. Placa não salva ninguém. Placa de igreja. Olha, meus amados irmãos, é o que o Senhor está trazendo nessa gravação aqui, nesse vídeo, né? Vocês dois rapazes, não percam vossas almas. Não percam vossas almas. Trabalha para Deus, pregando a palavra de Deus e sabendo que o nosso Deus é sério, tem
Tem esse ensinamento agora para vocês que vem do céu, não vem de mim. Não vem de profetismo do rei, não. Vem de Deus. Não brinca, filhos, com as coisas de Deus, não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é brinquedo de homem. Deus não é brinquedo de homem. Em São Lucas, no capítulo 22, versículo 31, o Senhor Jesus chegou para Simão Pedro e falou: Simão, Simão, Satanás acabou de me pedir para eu permitir que eles cirande como trigo. O que é cirandar como trigo? Naquela época pegava-se o trigo, colocava na peneira, tirava a semente do trigo e o joio jogava fora. Satanás queria pegar Pedro, amassar Pedro até sair a semente boa de Pedro. E o Senhor sabia o que o diabo ia fazer com Pedro, hein? Pedro ia passar maus bocados na mão do diabo. Então o Senhor Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, eu não permiti. Eu orei ao Pai, ao meu Pai, para que Ele tivesse misericórdia de você e para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Aí Pedro disse para ele: mas Senhor, se o Senhor tiver que ir para a morte, eu irei contigo. Aí o Senhor respondeu para ele em Mateus 26, 34. Jesus disse: em verdade vos digo, que ainda nesta noite, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Agora, como você fala que vai até a morte comigo, Pedro? Se hoje à noite, 3 vezes tu me negarás. Então, irmãos, não tem esse negócio de dizer: a pessoa está em tal lugar, mas a pessoa vai pregar a palavra de Deus. A pessoa vai... Não, irmãos. Com o inimigo não se brinca. Com o inimigo não se brinca, irmãos. Temos que estar revestidos do poder de Deus, irmãos. Quando eu pregava a palavra de Deus, hoje eu estou na congregação. Como mulher não prega na congregação, eu estou ali no banco, obedecendo a Deus, conforme ali, eu estou ali na congregação servindo a Deus, né? Então, eu tenho respeito, mas visto que eu tenho a doutrina do Senhor Jesus, porque a doutrina é uma coisa, a doutrina de Cristo é uma coisa, e já o ensinamento ali, conforme o homem ensina, é o homem que está ensinando, mas a doutrina do Senhor Jesus é doutrina. Eu tenho a doutrina de Cristo comigo. Aonde eu vou, onde eu ponho a planta dos meus pés, a doutrina de Cristo me acompanha. Mas como eu estou na congregação, não, a irmã não prega, a mulher não prega na congregação, então eu estou ali no banco ouvindo a palavra. Mas também já disse aqui num vídeo, que muitas e muitas vezes que eu chego, estou no banco sentada, Deus me revela a palavra que depois o ancião vai trazer. Ou então o cooperador vai trazer, ou quem subir na tribuna. Aí na hora o Senhor me fala: minha serva, a palavra de hoje é essa. É livro, capítulo e versículo tal. Eu falo: ah, Senhor, daqui a pouco quando sobe alguém, Deus revela a mesma palavra que Ele me falou. Ah, lá canta lá balá. Então, irmãos, eu digo assim, quando eu pregava a palavra de Deus, vi muita coisa feia, irmãos. Tem que estar em jejum e oração. Aquela vez que o pai trouxe o filho para que os discípulos expulsassem ali um demônio mudo que estava no filho do homem. Aí os discípulos não puderam expulsar. Aí eles trouxeram para Jesus. Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando, homens de pouca fé? Até quando eu estarei convosco? Por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha dado: eis que vos dou o poder para pisar em serpente e escorpião.
Eis que vos dou poder para colocar a mão sobre os enfermos e o enfermo ser curado. E ali os discípulos não puderam expulsar aquele espírito mudo que estava no menino. E ali o Senhor Jesus expulsou e o menino ficou são. O menino ficou curado. Mas quando chegaram em casa, os discípulos disseram: mestre, o Senhor, mas por que nós não podemos expulsar aquele demônio mudo? O Senhor disse: não, porque vocês não estavam em oração e jejum. Porque o espírito maligno só sai com jejum e oração, e vocês não estavam em jejum e oração. Ah, santo Deus, me arrepiei toda aqui, irmãos. O Espírito de Deus me visitou, aleluia. Hala, canta la manaia. Então, irmãos, esses meninos, melhor pregar a palavra de Deus do que... Não brinque, filhos. 2 jovens, Deus está falando com vocês. Seja obediente. Seja um crente. Seja obediente, que Deus ama vossas almas. O Senhor não quer que vossas almas se percam. Ele fala, irmãozinhos, esses 2 jovens. Oh, como eu gostaria que vocês ouvissem esse vídeo aqui. Oh, irmãos, se puderem até fazer esse vídeo que está sendo gravado, chegar até esses 2 irmãos. Um chama Nicolas, né? E o outro esqueci o nome. Se quem puder fazer esse vídeo chegar a esses irmãozinhos, é bem-aventurado, porque Deus está falando com eles aqui nesse vídeo. O seu Espírito de Deus está aqui, falando com vocês. Eu, porém, não quero que vossas almas se percam. Lembra de Lázaro? Do rico e Lázaro? Lembra que depois o rico falou: oh, pai Abraão, manda que Lázaro vai até a terra. Eu tenho 5 irmãos. E pregue lá para eles, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormenta. Pai Abraão disse: não posso. Lázaro não pode passar para esse lado, nem você pode passar para o lado de cá. Mas manda, pai Abraão, porque tem meus irmãos lá na terra, eu não quero que eles venham para esse lugar. O Senhor disse para ele, para o rico: o que eu posso fazer? Se lá tem os profetas, os profetas estão clamando em alta voz, e não detenha medo de homem, não detenha nada, estão clamando em alta voz, e vós não creis. Os seus 5 irmãos não creem no que traz os profetas, na mensagem que traz meus profetas na terra, não estão crendo. Como vai crer se eu ressuscitar o morto e mandar até eles? Então Nicolas e o outro eu não sei o nome. Encarecidamente eu peço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, alguém faça esse vídeo e até esses 2 jovens. Nicolas e teu companheiro, vocês 2 jovens músicos, olha, presta atenção no que o Espírito de Deus fala com vocês. Não perca vossas almas. Prega a minha palavra, que se vocês trouxerem uma alma para mim, eu vou fazer uma grande obra em vossas vidas. Eu vou esperar vocês trazerem uma alma para mim. Traz uma, que ela é valiosa para mim. Eu valorizo mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, disse o Senhor Jesus. Mais vale para mim uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Vocês 2 jovens, talvez vocês ouviram palavra daqui, palavra de lá, palavra de outra coisa. Eu não posso enviar para vocês uma coisa que eu não tenho. O que eu tenho, eu dou para vocês. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, Nicolas. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. E presta atenção no que o Senhor vai te falar aqui agora para vocês. Portanto, gente, irmãos, quem puder fazer aí uma maravilha, aí o Senhor vai te recompensar.
leve esse vídeo até esses dois jovens. Forma para ir esses dois vídeos para ele, vídeo simples, da simplesinha irmã aqui, mas vem do Espírito de Deus, é bom para vocês. Ajuda esses jovens. Leva o recado de Deus. Olha, Nicolas, assim diz o Espírito Santo de Deus para você e para o teu companheiro. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, glamour, riquezas na terra e perder tua alma? Não adianta, meus filhos. Nicolas, eu, porém dei para vocês o dom da música, diz o Espírito Santo de Deus. No livro de São Lucas, capítulo 9, verso 62, o Senhor diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado, vocês colocaram já a mão no arado, vocês tocam para Deus, vocês têm um dom glorioso. Olha quando o maestro estava lá no céu, hein? Olha quando o maestro estava no céu, regendo ali o coral do céu. Regendo ali, ele era maestro do céu. Olha lá, viu? E é ele que foi lançado na terra, quando o profeta profetizou dizendo: ai dos moradores da terra. Eis que Satanás desceu até vós e tem grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Então, Nicolas e seu companheiro, tem alguém querendo tirar o dom da música de vocês. Tem alguém querendo roubar o dom de vocês. E com Deus não se brinca, Nicolas. Não brinca com o vosso Deus. Leva o vosso Deus a sério, sem comédia, sem brincadeira. Porque eis que o meu Espírito Santo te diz. Na boca da minha profetisa agora, faça tudo, jovem, para vocês não morrerem. Não morrerem espiritual. E não morrerem de outras formas também. Faça tudo, que eis que eu quero vos dar vida. Porque eu não me agrado com a morte dos que morrem. O Senhor não se agrada com a morte dos que morrem, mas o Senhor se agrada com aqueles que vivem. A morte dos que morrem, morte espiritual. A morte espiritual o Senhor não se agrada. Então, jovens, vigiai, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. E o Senhor diz que muitos estão entrando pela porta larga. E são muitos, Nicolas, são poucos não. A porta é muito larga. E tem muitos entrando por ela e o Senhor está voltando, Nicolas. O Senhor Jesus está voltando. Vocês dois jovens, não sejam como as virgens loucas. Sejam como as virgens prudentes. Porque eis que o noivo está chegando. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está chegando. Jovens, eu espero que vocês ouvem esse vídeo. Alguém, por misericórdia, se tiver misericórdia de vossas almas, leve esse vídeo até vocês. Jovens, preguem a palavra de Deus. Mas não brinque com vosso Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Jovens, deixai que os mortos sepulte os seus mortos, o Senhor fala. Em São Lucas 9, versículo 60. Deixai que os mortos sepulte os seus mortos. Pregai a minha palavra, diz o Senhor. Eu, porém, permiti. Se eu não tivesse permitido, vós não estavam aí dentro do rancho. Eu, porém, vos deixei vocês irem para saber o que fruto
vocês vão produzir, se é um fruto digno de arrependimento. Lembrai-vos, a árvore boa produz bom fruto, a árvore má, frutos maus. Se vocês são árvore boa, vocês não poderão produzir maus frutos aí dentro onde vocês estão, porque os meus olhos estão te contemplando aí dentro. Os meus olhos estão sobre vocês dois aí dentro. E saiba que eu sou Deus e não sou homem, para que homem nenhum venha brincar com o meu espírito. O meu espírito, jovens, é santo, santo, santo. Lama canta lamanai. Ori canta lamuri andalamanai. O meu espírito é santo. Vós não podeis brincar nem com homens. Tende que respeitar os homens na terra. Cada homem respeita o outro homem na terra. Imagina brincar com o vosso Deus. Não. Porém, eu vos digo, eu não quero que façam piada com o meu Espírito Santo. Estão proibidos de fazer piada e gracinha com o meu Espírito Santo. Mas, porém, leva a minha palavra, faz o ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Dai um bom testemunho aí dentro, já que estão aí dentro. Porque o que aproveitaria vocês dois, jovens? Granjear o mundo inteiro e perder tua alma? Não, não faça tal. Não faça tal com vossas almas, não perca vossas almas. Eu acredito que é isso que o Espírito Santo de Deus me trouxe nesta noite. E o Senhor diz em Marcos, no livro de Marcos 8, 38, o Senhor diz assim, que essa geração incrédula está brincando com o Senhor, essa geração incrédula e doente, essa geração perversa, ela está brincando com o Senhor. Ela está se envergonhando de Deus. Dentro da igreja, fala de Cristo. Eu sou servo do Senhor Jesus. Lá fora tem vergonha de falar, sou servo do Senhor Jesus. Pela misericórdia dele. Pela a benevolência dele, derramar o seu sangue na cruz do Calvário para me salvar. O sangue inocente vertido na cruz do Calvário para me salvar. A graça